quero falar um pouquinho para mim, para você. Quando o gigante da enfermidade chega em mim, pastora, o que eu faço, né? Então a gente vai falar de uma maneira muito simples para que vocês possam entender. Não é um estudo, tá? Estudo é 5, 6 vezes, né? Não dá para ensinar tudo assim. Aqui é apenas uma palavra, né? Mas de coração. Mateus 10, 8 diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Né? E a palavra do Senhor também diz: e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Deixa eu falar algo aqui para mim e para vocês, queridos. A primeira coisa, falar de cura é falar de Rafá. Como assim Rafá? Você sabe o que quer dizer Jeová Rafá? Jeová Rafá quer dizer o Senhor que sara. Deus é aquele que cura todas as nossas enfermidades. Pastor, tem alguma enfermidade que Deus não possa curar? Não, não existe. Alguém me perguntou agora há pouco: pastora, o demônio também cura? A Bíblia diz que ele se transveste, né, de anjo de luz, de bondade, para enganar pessoas, e ele também, eu não diria que tudo que ele faz é verdadeiro, porque tudo que Deus faz permanece. É muito fácil distinguir. Mas tudo que o inimigo faz, uma hora volta. Deu para entender? Não. O problema volta. Então o Senhor está dizendo o quê? Que tudo que o inimigo faz não é perfeito, porque ele não é perfeito. Ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano, ele é o pai de tudo que não presta. Tá? Eu poderia falar mais abertamente, mas prefiro não. Então, queridos, mas o Senhor é o Senhor que nos sara. É o Senhor que disse para Israel: Israel, olha, não cometa nenhum dos pecados do Egito. Se você não cometer nenhum dos pecados dos egípcios, nenhuma das doenças, das pragas que eu enviei para o Egito vai chegar até você. Olha que coisa mais linda isso. Então, quando Israel passava por enfermidades, Deus curava, através dos sacerdotes, através dos seus. Deus sempre curou, queridos. Guarde isso que eu vou te dizer. E aí Deus curava através dos profetas, não é? E alguns santos de Deus. Mas quando Jesus veio, nossa, coisa linda, né? Quando ele começa assim, quando ele começa o ministério dele, né? Quando ele começa o ministério dele, presta atenção nisso, o ministério de Jesus para mim, pastora Solange, foi perfeito. Por quê, pastor? É perfeito. Por quê? Porque ele ensinava, ele pregava e ele curava. Então uma pessoa que ensina, que prega, pode chamar, e que cura, para mim é perfeito o ministério dele. E aí quando eu me lembro assim, agora eu me lembrei aqui da sinagoga, né? Quando ele entra e ele abre no livro de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para libertar os cativos, né? Para curar. Então quando ele lê a palavra de Isaías, e aí eles dizem assim: não, mas esse que está escrito esse versículo aí, esse é o Messias. Ele falou: eu sou. E eles não aceitaram. Que pena, né? E aí, resultado, ele sai dali, sai de Nazaré, isso aconteceu em Nazaré, né? E ele vai para a Galileia, como eu falei ontem, adotou a Galileia, adotou Cafarnaum. E é tão impressionante que eu falei para vocês ontem do Deus Pan. Então, é um Deus assim que causa muita ansiedade, muita depressão, muito medo, muito pânico. Pan. O pânico vem desse Deus chamado Pan, que era metade era homem e metade animal. E aí as pessoas andavam assim na rua e de repente esse Deus vinha e fazia assim no ouvidinho delas. Assustava elas. Então, atrás de toda enfermidade, a primeira coisa que eu quero falar para mim e para você com carinho: atrás da enfermidade tem um espírito. Então vamos supor, eu estou sentindo uma dor de cabeça. Pastor, mas essa dor de cabeça é um exemplo, né? Supor, a senhora comeu uma coisa errada, tá, mas
atrás dela, na raiz dela, existe o lado espiritual. Então, como é que a senhora vence a enfermidade, o espírito de enfermidade? Porque eu luto contra o inimigo e seus anjos. Porque até o pecado não havia enfermidade. E o inimigo, gente, presta muita atenção nisso, ele se alimenta do quê? Das legalidades que nós damos, do pecado que cometemos, de algum erro que cometemos, e até ele fica forte ali na enfermidade. Então eu gosto mesmo, eu não minto, é um jeito meu de trabalhar, eu mexo com o espírito de enfermidade. Por exemplo, eu estou muito nervosa, eu acordo nervosa, sem motivo, agressiva, eu já expulso aquele demônio, eu já começo a mexer com aquele demônio, eu quero saber de onde vem, de quem vem, por que eu estou assim, e eu começo a orar e guerrear até vencer. Jesus disse assim, irmãos, ele não falou só isso, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Temos que fazer isso, pastor? Abre ali que eu acho que ele vai sair. Temos que fazer isso, pastor? Temos que fazer isso. É que entrou uma marimbondinha que a minha menina quer tirar. E aí, resultado, mas ele diz também, vai e cura os enfermos. Então, Jesus foi um exemplo, porque ele deu vista aos cegos, ele curou os surdos, vocês sabem disso, ele curou leprosos, ele ressuscitou mortos, ele levantou paralítico, ele chega na casa da sogra de Pedro, né, gente, e ela está doente, e ele cura ela na hora, instantaneamente, e ela se levanta, olha, você é uma menina, uma mulher que estava de cama, quase morrendo, e ela se levanta e ainda vai servir Jesus, olha que coisa mais bonita, né? Então, só que depois o que ele pega? Ele vai pegando um grupo, outro grupo, e vai de discípulos, e vai se aproximando mais gente, ele vai preparando e vai mandando curar. Então, antigamente, quem curava eram pessoas muito especiais, mas agora, esse trabalho, esse ministério é para a igreja. Então a notícia boa que eu quero te dar é que você pode curar a enfermidade que aparece em você. É que você pode curar a enfermidade dos seus filhos. É que você pode curar a enfermidade do seu marido, da sua esposa. Você pode expulsar demônios. Pastora, é mandamento de Jesus. É função da igreja. É função da igreja. Pregar o evangelho. Curar os enfermos. Libertar os perturbados, acima de tudo levar a salvação, entendeu, gente? Porque a gente ainda está nessa coisa assim, ai pastor, alguém ficou doente de madrugada, deixa eu correr e ligar para o pastor, para a pastora. Gente, um líder só, é comprovado isso estatisticamente, que um líder, 50 pessoas para ele cuidar, ele não consegue. É por isso que você pode ver que Deus levanta Moisés, mas Deus também levanta um grupo de anciãos para ajudá-lo. Quando o sogro de Moisés chega até ele fala assim, Moisés, você vai morrer, meu filho. De cedo até o final do dia, ouvindo problema, ouvindo o povo, ouvindo problema, ouvindo o povo, briga, discussões, contendas, disse-me-disse, doença, enfermidade, perturbação, você vai morrer. Transfira esta unção que você tem para os demais, prepare-os. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para cumprir esse ministério é saber que nós temos esse ministério. Você já tem, primeiro, você tem esse ministério. É se preparar. Então, quantos anos faz que a senhora ministra cura, libertação, tudo isso aí? No mínimo 40 anos. Só que eu não comecei assim. Eu tinha 16 anos quando o Senhor Deus me salvou. E hoje era para eu estar numa cadeira de rodas. Eu tinha uma perna maior que a outra e eu caía na rua. Até que eu fui a um médico chamado Dr. Vanderlei e ele falou para mim que eu tinha que aceitar a doença da família. Eu falei, doutor, eu tinha menos de 16 anos, gente, isso é verdade. Eu falei, não, doutor. Ele falou, não, aceite a cadeira de rodas. Ali, gente, eu não aceitei. O que a senhora fez?
Eu me lembro que alguém muito inteligente, meu pai na fé, chamado pastor José Donizete dos Santos, um mestre na palavra, e ele me levou até a igreja, até Jesus. E ali eu fui curada. Eu fiz uma campanha de oração, eu me lembro disso, e eu fui curada. E era impressionante, porque quando o pastor ministrava, eu me via curando as pessoas. Então Deus já plantou dentro de mim, de alguma maneira, o meu ministério. Porque quando você é curado, presta atenção nisso, você quer curar. Quando você é liberto verdadeiramente, você quer libertar alguém. Mas eu sabia que eu tinha que me preparar. Então ele olhou para mim e falou assim, não, você é muito novinha na fé. Olha como ele ensinou, trabalhou comigo. Primeiro você vai ouvir muito o evangelho, você vai se curar totalmente, você vai se libertar, você vai conhecer Jesus, você vai ser batizada, depois você vai ser batizada com o Espírito Santo e depois você vai começar o ministério. Foi assim que aconteceu. Pastora, por que as pessoas vão orar para outras pessoas e elas ficam com a dor da pessoa? Você não é templo do inimigo. Você não é cavalo do inimigo. Por que, pastora, que eu fico com o problema das pessoas quando eu vou orar por elas? Porque tem uma legalidade aí. Eu acho que a maior legalidade é quando você não tem conhecimento da palavra. Então, a primeira coisa que eu me lembro que ele me fez estudar Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque em Mateus, Marcos, Lucas e João está o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Quando você aprende tudo isso, e você aprende que ele deixou esse legado para você, quando você aprende, filho, filha, quem você é, que você é de Deus, é filho de um Deus, e que essa herança ele passou para você, essa unção ele passou para você, essa procuração ele passou para você. Quando você sabe quem verdadeiramente você é em Cristo Jesus, nosso Senhor, você reina. Então eu fui muito bem preparada, porque eu fui preparada por mestres. Eu me criei com mestres, eu não me criei com qualquer um. Aliás, eu tenho um defeito, tá, gente? Eu ouço a todos, respeito a todos, mas hoje eu sei quem eu sigo. Eu não caio em qualquer conversa. Eu não sou menina apaixonada. Não. Despreparada. Não. Eu quero ouvir Deus. E aí eu comecei a estudar. E quando eu vi principalmente os meus pastores curando em nome de Jesus, eu fiz uma coisa bonita. Eu fui estudar várias vezes Mateus, Marcos, Lucas e João e depois Atos dos Apóstolos. Mas só que, como é que vem a fé, pastora, para eu me curar e curar outras pessoas? Vamos lá. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quando você está estudando, você está ouvindo a palavra. Você tem que deixar ela entrar aqui, ó, e gerar dentro de você. E aí, quando eu via Jesus curando aquelas pessoas que eu lia, que eu ouvia, que eu lia, que eu ouvia, eu me via eu no lugar de Jesus fazendo aquilo. Deu para entender, não? Eu gerei mais ou menos a cura divina, a libertação, eu acho que durante uns 2 anos, estudando e gerando, e orando e vivendo aquilo. Querido, eu não sei se você está me entendendo, eu não sei se eu estou ensinando assim com muita calma. Tudo aquilo que você gerar dentro de mim, que você crê que é seu, é seu. Entendeu ou não? Tudo aquilo que você gerar dentro de você e dizer assim, pastor, eu vou ter isso, eu vou ser isso, você será. E aí eu comecei a gerar por 2 anos, eu curando. Só que aí eu percebi uma coisa bonita, mas também um pouco triste. Qual? Que eu curava os enfermos. Deus fazia maravilhas. A gente chegava numa praça que estava cheio de pessoas drogadas. E a gente chegava com unção e ungia eles, irmãos. E de repente aquelas pessoas se levantavam e davam as mãos para a gente e começavam a bater palma. E depois iam para a igreja e depois conheciam o Senhor Jesus verdadeiramente.
Só que aí eu percebi uma coisa importante, que era um povo muito bem preparado, que está faltando hoje, me perdoa a franqueza, não vamos generalizar, mas está faltando isso. Pessoas com conhecimento da palavra, pessoas que vivam a palavra. Primeiro é preciso conhecer, depois é preciso viver, porque o mundo espiritual, presta muita atenção, você só tem autoridade no mundo espiritual se você estiver na legalidade. Verdade, pastor? É. Quando é que o inimigo te pega, a enfermidade te pega, quando você vai orar para alguém? Se você tiver brecha aberta, não ore. Mas vai ficar sem orar até quando? Ué, se hoje a gente decidir fechar as brechas, será maravilhoso. Fechar as brechas do que, pastor? Dos ciúmes. O inimigo pega. Inveja, fofoca, religiosidade partidarista, mentira, falar sem conhecer, julgar sem ouvir as duas partes, um coração com dor, com mágoa, com ódio, com ressentimento. Irmãos, por exemplo, eu não posso orar para vocês serem prósperos materialmente se eu não sou fiel a Deus. Que moral que eu tenho? Que legalidade que eu tenho? Vocês estão me entendendo agora? Aí aconteceu uma coisa linda, que por onde eu passava e tocava nas pessoas, presta atenção nisso, culto de evangelismo, praça pública, retiro, seja o que for, Deus curava. Mas aí vem aquele desafio que você passa. Pastor, eu tenho fé para orar para a senhora e Deus mudar a vida da senhora, mas eu estou numa luta que parece que eu não tenho fé para Deus mudar a minha luta. Então a senhora já passou por isso? Já. Curta aí, gente, o que eu estou falando, porque é verdade. Eu já passei por isso. E muito. Não foi pouco. Então, aí o que acontece? Eu comecei a entrar, você entra numa campanha de oração. E aí Deus começa a tratar comigo e gerar aquela fé que eu preciso para vencer na minha casa, para vencer com a família, para vencer com os irmãos, para vencer com os tios, para vencer com o vizinho, para vencer no trabalho, que também é a nossa família, para vencer na escola, que é a nossa família. Então, muitas vezes você tem a fé para mudar a vida de alguém, presta atenção, mas você não tem aquela fé para mudar a tua vida. E aí o que acontece? Eu comecei a estudar mais a palavra, mais oração, mais jejum, e deixei Deus trabalhar na minha vida, presta atenção nisso. E Deus foi trabalhando na minha vida. Então hoje eu tenho a fé para mudar a minha vida e para mudar a vida das pessoas. Mas se a senhora tiver a fé e a pessoa não tem, não, aí já é com ela, não é comigo. Vocês estão me entendendo? Mas sabe o que eu faço? Eu não paro de orar para a pessoa. Vamos supor, minha filha está com uma doença aqui. E ela não tem a fé que ela pode ser curada. E eu vou orando por ela e sacrificando. O que eu faço? Eu oferto a idade. Eu tenho muita fé, gente. Gente, eu tenho uma fé na oração, na oferta da idade da pessoa. Isso aí foi Deus que revelou para mim. Então eu tenho fé. E aí, resultado, pastor, eu quero um milagre agora. Você tem que entender que o teu é Cronos, teu tempo é Cronos. O tempo de Deus é Kairos. Que aliás tem um outro nome até. Então, é um tempo dele que ele age no Kairos. Eu esqueci o nome. Dê um tempo para Deus trabalhar. E olha, irmãos, eu vejo o inimigo atrás da enfermidade. E eu tenho mais força para vencer qualquer problema quando eu encaro o inimigo através da enfermidade. Porque a enfermidade é uma das consequências do pecado, né? A pessoa começou a se enfermar, né? E aí Deus nos cura. E eu quero dizer para vocês que eu me lembro que eu estava numa quarta ou sexta-feira à tarde, não me lembro mais, e eu tinha me consagrado, eu estava em consagração, porque quando a gente começou o ministério, gente, era mais ou menos assim. Se você tinha que comer dentro de casa, você se consagrava, porque Deus te chamava. Agora, se a gente não tinha o que comer muito dentro de casa, a gente também se consagrava.
E eu me lembro que eu comecei a me consagrar. Foi daí que eu comecei a pegar muito estafa, né? E aí, resultado, eu estava em consagração e eu estava em oração, mas eu acho que nessa semana Deus falou para mim, se consagra, se separa, ora. E eu me lembro que eu comecei a orar. Eu estava no altar à tarde, e aí, resultado, vocês não sabem. E quando ele falou assim, olha para aquela cadeira, tinha uma mulher numa cadeira de rodas. Eu falei, tá, senhor, tô olhando. Ele falou, olha para ela. É coisa linda, Deus ajudando a gente, né? E ele falou assim, ó. E eu falei assim, ai meu Deus, se aquela mulher andasse, seria um sucesso pro ministério. Estava começando mesmo, começando. E aí, resultado, quando eu fiz aquela oração forte, que eu falei assim, paralíticos, levanta, anda! E ela, de repente, assim, a cadeira dela começou a tremer, ela começou a tremer assim, e de repente ela começou a endireitar o corpo, e começou a fazer assim, endireitar o corpo assim, e de repente aquela mulher se levanta. Gente do céu, vocês não têm noção. Muitas vezes você pede alguma coisa para Jesus, não sei se você já foi assim ou é assim, e Jesus faz, e você parece que... Sabe quando você fala assim, não acredito, como não acredito? Você não pediu para Jesus? Então a primeira coisa que você precisa entender é que para Deus não há nada impossível. Daí em diante, vocês não sabem, Deus começou a curar cânceres, pastoras auxiliares, eu tive pastora auxiliar, foi curada de câncer, gente. Então, olha, gente, cânceres, problema de coração, colesterol, essas coisas, tudo é muito fácil. E olha, gente, problema de coluna e surdo. Uma vez eu lembro que eu contei aqui pra vocês que eu coloquei a mão na cabecinha da irmã, eu não sabia nada, e era lepra. E aquele negócio de lepra saiu na minha mão. Eu falei, Manair do céu, por que minha mão tá toda melosa? Ela falou, fica quietinho, filho, fica quietinho, isso é lepra. E a irmãzinha foi curada. Eu me lembro de um menininho que ele chegou até para mim assim, e eu estava orando para Deus ressuscitar mortos através de mim. E eu estava assim, em campanha de oração, porque a situação era muito difícil na igreja, na minha casa, nada era fácil, eu vivia pela fé mesmo, eu vivi 15 anos pela fé. Eu só tinha quando eu orava, que aparecia. E aí, resultado, eu estou em oração assim, e alguém pediu oração para uma criança que estava muito mal no hospital, um bebezinho, um menininho, um bebê praticamente. E eu comecei a orar pelo bebê. E eu comecei a enxergar o bebê saindo da cama, saindo da cama, saindo da cama. E aí ligaram para mim. Falou assim, pastor Solange, pode parar de orar? Falei, por que, filho, parar de orar? Porque ele morreu. Falei, mas eu estou enxergando ele vivo, filha. Ele falou, não, pastor, tadinha, é a fé da senhora, é o amor da senhora, ele morreu. Resultado, a criança, o médico deu como morto, embrulhou a criança e dali vai para o necrotério. Quando a criança chega embrulhadinha no necrotério, a criança começa a se mexer. E aí eles percebem. E aí, resultado, eles percebem que aquele ser... E aí, ô Tiaguinho, um grande beijo pra você ver. E aí, resultado, fica aí, não vai embora mais não. E aí, resultado, esse é outro Tiaguinho que eu gosto mais dele. Praticamente criei ele, né? Conheci desde pequenininho, né? Desde bebê. E aí, resultado, a emoção da pastora já. E aí, resultado, essa criança, Jesus ressuscitou. Casos assim, irmãos. Casos assim. Casos de gente que o médico deu 3 dias de vida, outro deu 1 mês, outro deu 40 dias, outro deu 3 meses. O caso de uma mulher que me chama para lá no Campo Grande para comer com ela e tadinha, ela não tinha nem o que comer, eu passei assim na padaria, comprei as coisinhas. Me emociona até. Tiago, você me deixou emocionado. E aí, resultado, Tiago, eu começo a comer as coisinhas com ela assim e ela era uma mulher sempre forte, sempre alegre, mas quando ela ficou sabendo que ela tinha câncer, ela não aguentou. Ela viveu com câncer durante muitos anos. Olha que coisa mais absurda, né? Mas quando ela descobriu que ela tinha câncer, ela se entrega.
E aí eu vou até ela e Deus traz uma palavra para curar a alma dela primeiro. E a gente comeu junto, a igreja começou a cuidar dela. E ela ainda viveu por muitos e muitos anos. Eu tenho um caso que eu não esqueço de uma criança que eu morava nos fundos, não sei se da casa da mamãe, né, onde que eu morava, que eu estava, não sei, é um lugar que eu estava. E uma criança engasgou. E aí eles não conseguiam salvar a criança. E a mulher traz a criança, ela já estava roxinha, pretinha, gente, espumando pela boca. Pretinha, criança. E eu estava em oração, realmente, eu tinha saído da oração. Eu ia sentar um pouco para assistir um pouco de televisão e comer alguma coisa, que é o que eu faço à noite. Eu continuo com os mesmos hábitos. Aí, resultado, a criança entra assim no colo, não sei se da mãe ou da avó, e quando eu oro para a criança, irmãos, eu falo, Jesus, se não é hora dessa criança, espírito da morte, solta essa criança. Quando eu falo solta essa criança, que eu ponho a mão no peito da criança, a criança joga aquelas coisadas preta todinha no chão, gente. Um nojo, um cheiro, um mau cheiro, desgramado. E aquela criança solta aquilo tudo. Aquela criança, hoje é um homem, tá forte, tá vivo, tá poderoso. Não sei onde ele tá, mas que Deus guarde a vida dele, onde ele estiver, porque ele é filho de milagre. Vocês estão me entendendo? Febre, que a pessoa chegava assim queimando de febre, a gente tirava as mãos assim, irmãos, aquela febre ia embora. Então presta muita atenção, quando você orar por uma pessoa que ela está enferma, é normal, por exemplo, quando eu tocar com alguém com uma dor de cabeça, eu senti um toque, uma dor de cabeça na hora, mas é porque tem um nome isso aí. Você pode sentir a dor na hora, mas ela desaparece também na hora. Agora, se você orar para alguém com dor de cabeça, e a dor de cabeça, ou seja, qual for a enfermidade, ela ficar em você, é porque você tem legalidade. Ou você não tem fé, ou você tem medo, ou você tem dúvida, você não está preparado, ou você tem brecha aberta. Deu para entender? Não? Sim ou não? Por exemplo, às vezes a minha mãe, ela cuidou de muita gente enferma, presa, perturbada, né? Trabalhou em presídio feminino, masculino. Então chegou o momento da mamãe que eu falei para ela assim, mamãe, agora só vai cuidar da saúde da senhora. Esses dias mesmo, conversando com ela por telefone, ela falou, filha, eu tenho saudade. Eu falei, mãezinha, cuida da senhora agora. E quando orar por alguém, que existe um outro poder aí também, tá, gente? Orar em língua estranha. O cristão tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, busca, que nem busca água no deserto, hein? Como se fosse o último copo d'água. Por quê? Porque você ora em línguas e o inimigo não entende o que você fala. Então, pastora, uma pessoa ela pode curar em língua, por exemplo, de madrugada. Eu oro para cada um dos patrocinadores em língua estranha. Eu não vou comprar guerra de madrugada, gente, eu preciso dormir, não é? Então é questão de inteligência, de sabedoria, de espírito de discernimento. Tá legal? Então, gente, o que Deus curou, me curou. Eu tinha também bronquite alérgico e hoje eu ainda sou alérgica, mas depois que eu vim pro litoral eu tô assim, uma belezinha de Jesus. Verdade, o mar, né, gente, esse arzinho salgado, essa aguinha. Eu nem entro em mar, para falar a verdade pra vocês, não dá muito tempo não. Mas olha, isso aqui é uma maravilha, tá? Mas Deus, por que melhora tudo na gente quando a gente conhece Jesus, pastor? Porque ele começa a curar o nosso lado emocional, o nosso lado psicológico. Porque se você não estiver bem nesse lado, você também atrai enfermidade. Então por isso que é muito bom se conhecer, se curar, se libertar, se tratar. E saber que Jesus já conquistou tudo isso naquela cruz, por mim e por você. Uma outra coisa que, na minha opinião, o cristão deveria ter: consagrar uma unção. Compra um óleo extra virgem, e vai numa casa de essência, casa natural, casa de produto até natural, você acha. Um bom nardo, uma boa mirra, canela, cravo, põe um pouquinho ali no óleo e vai orando.
Toda vez que você orar, você pega aquela unção na mão e vai consagrando, consagrando, consagrando. Você não tem noção, mas tem que pegar fogo essa unção e se ungir. Antigamente, somente os presbíteros, pode ler lá na Bíblia, só eles podiam fazer isso. Mas hoje, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, a igreja que tem o Espírito Santo como tem um presbítero, a igreja ou um líder religioso, a igreja do Senhor Jesus, na minha opinião, ela tem que ter a sua vida com Deus, a sua vida devocional, a sua vida de oração, de intercessão, de conhecimento, de curar enfermos, de expulsar demônios. Vocês estão entendendo? Então você tem que ter a sua unção dentro da sua casa. Eu, por exemplo, eu gosto quando faz a faxina aqui em casa, eu falo, Má, por favor, Má, por favor, Má. Estou falando que ela esqueceu. Ô, Má, Dadinha, não é que esqueceu, ela corre muito. Vamos ungir a casa? Porque eu não sei ungir, gente. Eu gosto de orar, mas não gosto de ungir. Ela gosta de ungir, ela sabe ungir. Então, primeiro você unge tudo que é limpo e não deixa marcado. Então, por exemplo, né? Depois você unge tudo que é sujo, mas é igual uma parede, um toquezinho ali no rodapé, lá embaixo, não deixa manchar nada. Então, unge as roupas, né? Desde as suas pequenas até as maiores, sabe? Ungir é tão bom, gente. É tão bom. Ungir o seu umbigo, ungir o seu coração, suas costas, ungir sua barriguinha, suas mãos, seus pés, sabe? Está em oração o tempo todo. Quando vem a enfermidade, mexe com ele como um espírito de enfermidade e veja a tua vitória. Pastora, mas eu fico doente porque eu passo por muitos e muitos problemas, pastora. Quando vier o problema, minha opinião, tá? Não encha a bola dele. Como assim? Não fica enchendo a bola do problema, dando bola para ele, falando dele, chorando por ele, comentando ele. Quando você fala do problema para um, para outro, do seu problema, você está pregando o evangelho do problema. O evangelho do inimigo. Pastor, não fala isso. Sim. Entenda, se ele veio, ele vai passar. Ele veio, eu vou ficar mais forte. Ele veio, Jesus vai fazer maravilhas. Ele veio, eu vou ficar em Deus poderoso. Inimigo é para ser expulso. Enfermidade é para ser expulsa. Em nome de Jesus. Entendeu ou não? Eu sempre tinha assim comigo. Quando eu entrava numa casa, ela era muito perturbada. Agora quem está entrando, eu sou Jesus. Agora eu estou entrando. Eu me vestia de Jesus. Deu para entender? Não. Não? A pastora é meio... Você vai achar que eu sou maluquinha? Sou não. Eu me vestia de Jesus e entrava. Quando eu vou deitar, tem anjos ao meu redor aqui. Agora eu faço o que Deus manda. Eu procuro fazer o que Deus ensina. Se Ele falou que Ele tem me ensinado, que eu pago um preço hoje, eu não volto atrás, eu não faço coisa errada, não. Conscientemente, só não faz coisa errada? Não. Eu posso pecar, irmãos, hoje, como todos pecamos, e você também, mas tem que ser inconscientemente. E voltar à razão, se arrepender do pecado, pedir perdão, deixar e seguir em frente. E não olhar para as circunstâncias. Vocês estão me entendendo? Olhar somente para o autor e consumador da nossa fé. Então, como é que eu curo enfermos? Quando você conhece a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, quando você toma posse, quando você sabe quem você é em Deus, em Cristo Jesus, a autoridade que Ele te deixou. Gente, quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, me perdoa a franqueza, Ele desceu para todos. Ele não desceu só para os apóstolos, ele desceu para 120 pessoas, que nem todas eram apóstolos. O Espírito Santo é para a igreja de Jesus Cristo, é para os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, é para que Deus te use. Pastor, mas e os dons de maravilhas? Pastor, eu quero sobrenatural. Busque
busque. Vai estudar, tome posse, gera tudo isso no seu espírito e vamos embora. Vocês estão me entendendo? Eu oro para as pessoas, pedras preciosas começam a cair das mãos delas em alguma fase da vida dela. Ué, mas e a senhora ora na sua casa e a pedra preciosa cai? Ainda não caiu. Mas nem por isso eu deixo de crer que eu tenho. Se eu tenho para dar, é porque eu tenho. Se quando você ora e o céu te responde, presta atenção. Aquilo que você dá para o seu irmão, você tem. E tem que confiar também no tempo de Deus, no momento de Deus. Porque tudo isso vem, gente, presta atenção, não é pra gente se sentir o bambambam. Eu não aguento crente bambambam. Eu não aguento gente da unção bambambam. Eu não tenho paciência mais com esse tipo de gente. Eu não tenho paciência com fanático, eu não tenho paciência com religioso fanático. Eu não tenho paciência. Me perdoa a franqueza. Não fica triste comigo, não. Mas eu curo, eu liberto, Deus está descendo asas do céu perto de mim, eu sou. Não, você não é nada. Eu não sou nada. Pastor, não fala assim, não, machuca eu não. Você está machucando a senhora, por quê? Eu sou curada. Deus manda tudo para a necessidade dos seus santos. Tudo tem um propósito espiritual. Não é para minha glória. Não é para tua, filho, filha, bonitinho do pai, bonitinha do pai. Fica mais bonito quando um pai ou uma mãe faz assim, e outro que ele faz assim, Mas o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, guarde isso. Entendeu? Tome posse.